a Petrobras ganhou nessa segunda-feira a licença de operação do IBAMA para a perfuração de um poço exploratório no bloco em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa da margem equatorial brasileira. Entidades de defesa de meio ambiente já reagiram imediatamente a esse anúncio e anunciaram que vão recorrer à justiça para tentar derrubar essa licença. Enquanto isso, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é crítica a essa ação, ainda não se pronunciou publicamente. E aqui eu quero chamar o Fred e a Larissa para a nossa conversa. Primeiro eu vou chamar o Fred, porque, Fred, eu queria que você explicasse para a gente o impacto disso no país e o que está em jogo. A ideia é que essa operação permita a exploração de uma reserva estimada em mais ou menos 6,5 bilhões de barris de petróleo. Para você ter uma ideia, ali na região um pouco mais para cima e próximo na Guiana, a região de Essequibo descobriu uma reserva de 11 bilhões de barris de petróleo e desde 2022 teve um crescimento do PIB de 62%. Esse primeiro momento assim, de exploração é uma licença para avaliação, mas o governo ele tem uma previsão de que essas reservas possam se confirmar quase que o dobro, até 10 bilhões de barris, que é um pouco menos do que as reservas do pré-sal, atualmente, e que poderiam gerar retornos em receita de mais de 200 bilhões de reais se todos os 41 pontos de exploração a serem licitados no projeto futuro entrarem em operação. Então, economicamente e do ponto de vista fiscal, é muito importante para o governo Lula. Só que tem um problema muito grande também. Logo após ali a região, que vai a região desde da foz do Rio Amazonas na região norte, até praticamente a dobra ali no nordeste, em direção ao sul, são mais de 1.350 quilômetros de reservas de corais. 80% dos mangues, da biodiversidade de mangues no Brasil, estão ali naquela região. Também tem mais de 14 mil pescadores vivem ali da pesca nessa região. Mais especificamente na Foz, não estou falando também na região litorânea do Nordeste. Essa bacia ela vai se estendendo para uma área significativa ali do Norte e Nordeste. E ela também envolve a questão de áreas ocupadas por povos originários. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma pressão econômica, financeira muito grande, mas também um contato, um enfrentamento da agenda ambiental também muito forte. O governo ele fica numa situação muito dúbia ali, assim, ele está enfrentando um dilema com relação a essa questão, e ele parece que ele já tomou sua posição de que realmente é dar sequência, pelo menos, aos estudos. O problema é que nós temos uma situação hoje em todo o mundo. Você explora uma reserva de hidrocarbonetos que hoje tem valor diante de um mundo que até o ano passado projetava uma redução dos usos dos combustíveis fósseis. Por exemplo, praticamente toda a Europa já havia colocado uma limitação, uma data limite para a produção de carros movidos a gasolina e diesel. Há uma pressão muito grande para essa substituição dos combustíveis para a geração de energia. Então, ele fica nessa possibilidade. Você aproveita esse recurso agora e já obtém essa receita, ou você começa a usar, aí você entra na segunda parte, que é a parte ambiental. Fred, só antes de você falar dessa parte ambiental, você explicou muito bem ali de onde fica. A gente até preparou uma arte também, queria mostrar aí para você que está nos acompanhando, para quem está nos acompanhando entender, como que é toda essa região. Isso, nós estamos vendo ali a foz ali para cima, lá próximo ao Amapá e o Pará, e ela vai se estendendo ali até o Rio Grande do Norte. E a estimativa é que sejam mais ou menos 41 blocos de exploração. Então, toda essa região. Aonde foi autorizado, ele fica mais ou menos a 500 quilômetros no mar, da foz, e a 175 quilômetros
da costa. Então há essa preocupação. Mas como eu estava falando, você tem essa potencialidade econômica nas mãos para o curto prazo. Mas ao mesmo tempo, os combustíveis fósseis eles também são responsáveis por entre 70% e 80% da emissão dos gases de efeito estufa que são responsáveis pelo aquecimento global. Né? Nós vamos ter a COP agora, justamente para falar da questão climática, nós trabalhamos com um cenário de aquecimento de no máximo 2 graus em média, mas podendo chegar até 3. Chegando a 3 graus centígrados de elevação da temperatura em relação ao início da era industrial, significaria uma quebra de produção agrícola de 1/3 da produção agrícola global. Certo? Então vamos colocar, hoje, no caso do Brasil, o agronegócio ele responde entre 23% e a projeções de até 29% da economia do PIB brasileiro. Então, se você começa a trabalhar com o incentivo ao aquecimento global para ter resultados no curto prazo, você pode ter prejuízos no longo prazo, afetando inclusive a sua principal fonte de renda nacional. Então, é um dilema que o governo atual está enfrentando e, como eu falei, com o início dos estudos, parece que ele já está encaminhando para o entendimento de que ele vai querer aproveitar agora, no momento, inclusive, que o governo norte-americano, Donald Trump, ele rompe com essa lógica da redução do uso dos combustíveis fósseis e faz uma defesa clara com a exploração de combustíveis no Alasca, no Ártico e em outros pontos do planeta. Quero aproveitar e chamar a Larissa também para a nossa conversa, porque entrando já um pouco na repercussão disso e a repercussão política, né? O próprio governo, o ministro Alexandre Silveira, comemorou nas redes sociais essa decisão. A gente até separou o que ele disse, ele fez uma postagem nas redes sociais e ele tem defendido desde o início da sua gestão a importância estratégica da margem equatorial para a segurança energética nacional e também para o desenvolvimento das regiões norte e nordeste do país. A gente também separou uma fala do presidente Lula, isso aconteceu no início do ano, mas que ele também defende essa exploração. Vamos acompanhar. Ninguém nesse país tem mais responsabilidade do que eu, climática. Eu quero preservar, mas eu não posso deixar uma riqueza que a gente não sabe se tem e quanto é, a 2.000 metros de profundidade, enquanto o Suriname e a Guiana estão ficando ricos às custas do petróleo que tem a 50 quilômetros de nós. Que a gente não vai fazer loucura. A Petrobras é a empresa que tem mais tecnologia no mundo de prospecção de petróleo em águas profundas. Eu não quero estragar 1 metro de coisas aqui. Mas ninguém pode proibir a gente de pesquisar para saber o tamanho da riqueza que a gente tem. A gente não quer poluir 1 metro d'água, 1 metro, 1 milímetro de água. Aí, tem gente que fala, mas presidente, vai ter a COP aqui, vai ser muito ruim. Vê se os Estados Unidos estão preocupados. Vê se a França, a Alemanha, a Inglaterra estão preocupados. Não, eles exploram quanto puder. É a Inglaterra que está aqui na Guiana, é a França que está aqui no Suriname. Então, só nós que vamos comer pão com água, não. A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta de coisa boa. Larissa, a gente tem um governo dividido e a ministra Marina Silva parece que perdeu mais uma vez. Nem se pronunciar, ela se pronunciou até esse momento. O que está em jogo aí? Como que está essa divisão sobre esse assunto no governo? Olha, Letícia, é muito importante, né, quando você traz as duas perspectivas, tanto do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, quanto a situação da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. E aí eu convido também quem está nos acompanhando a ler a reportagem publicada pelo Levi Guimarães, na tarde de ontem, inclusive, um pouco depois de quando houve a confirmação, portanto, de que, né, poderia ser feita a perfuração e iniciar ali as pesquisas na Foz do Amazonas, que é justamente como que a situação, se a gente pudesse definir a situação nesse momento, é uma situação contraditória, né? Porque é isso, é um governo em que a gente tem representantes ali comemorando e celebrando, e de um outro lado, ainda que Marina Silva não tenha se pronunciado, é um posicionamento dela de já algum tempo, tentar afastar ou tentar
reduzir ali esse incentivo à exploração de combustíveis fósseis, né? Então, reiteradamente, em diferentes entrevistas, Marina Silva tem destacado a importância de se pensar numa transição energética, de se tentar diminuir ali a utilização de combustíveis fósseis que contribuem para a poluição, enfim, para diversos impactos negativos, que inclusive a gente já vem sentindo nos grandes centros urbanos, né? Reiteradamente ela tem dito isso, né? Mas o que a gente observa é que Marina Silva nunca vai, nunca adota um tom de maior ataque ou de críticas ou de tentar apontar erros ali, né? O que a gente observa é que nesses momentos, e esse é um momento importante, né? Quando a gente tem, portanto, essa autorização, um assunto que a gente já vem debatendo desde o início do ano, né? Mas ela nunca se posiciona de forma, digamos, a ir para cima, né? Entre aspas. Então, eu acho que nem era aguardado um posicionamento dela ontem, depois que houve essa confirmação, né? Inclusive, ela não concedeu entrevistas, nem nada nesse sentido. Continua ali, digamos, em seu espaço reservado, nada publicamente foi dito sobre isso ainda por ela, ou mesmo, né, por outros integrantes ali do Ministério do Meio Ambiente. Mas agora também é observar como que vai ser o impacto. E você disse isso, Letícia, Fred também disse, e a gente pode observar nessa sonora do presidente Lula que a gente acabou de assistir, a repercussão disso na COP30, ou seja, uma autorização dessa magnitude em relação à Foz do Amazonas acontecendo um mês antes da COP30. COP30 que já vem aí envolvida em diversas polêmicas, seja por conta dos preços de hotéis, pela superlotação ali dos locais de estadia, das dificuldades de algumas comitivas de outros países estão apontando para estarem aqui, né? Agora a gente precisa entender também qual vai ser a repercussão em relação à COP30, por quê? Porque as entidades de defesa do meio ambiente se manifestaram de forma muito enfática ontem, algumas inclusive apontando a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra essa autorização. Então, muito provavelmente teremos sim desdobramentos nas próximas semanas e acredito que seja impossível que isso não alcance a COP30 de alguma maneira. Então, se a gente pudesse definir, pego essa palavra utilizada pelo Levi Guimarães em sua reportagem ontem, que é justamente essa questão da contradição nesse momento, Letícia.